Olá, boa tarde, eu sou Tatiana Carvalho, tô aqui criadora desse canal Tati Bel, faço uns videozinhos com minha filha de vez em quando e tô com várias pretensões de fazer algumas coisinhas aqui no canal novamente, né? Gente, eu fiz um vídeo extenso, 12 minutos, com esse fone de ouvido aqui, não deu certo. Esse microfone aqui não deu certo, ficou baixo, vou fazer outro. Eu tô procurando criar o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias, né? Então, eu vou fazer uma série de palavras do dia, dos estudos, né, que eu vou fazendo, tá? Eu não sei de quando em quando, espero que seja frequentemente, tá? Eu vou deixar o Senhor me falar como que vai ser e a gente vai caminhando, tá bom? Bom, a palavra do dia hoje, eu vou comentar, fazer alguns comentários, fazer algumas leituras, não vou ler o capítulo todo porque é muito extenso, tá? Porque a palavra do dia hoje foi de Jeremias 44 e 45, eu li os dois capítulos, mas foi mais o 44, tá? Então, gente, eu vou fazendo aqui algumas leituras, tá? Vou fazendo os comentários e vou fazendo algumas leituras dos versículos, tá bom? Então é o seguinte, gente, o que fala essa leitura? Fala a desgraça causada pela idolatria. Foi uma palavra muito forte que foi ministrada ao meu coração, à minha mente, né? Desmistificando, trazendo entendimento, sabedoria sobre o nome acima de todo nome. Qual é o nome acima de todo nome? O amado Deus. Eu sou o que eu sou, o Alfa e Ômega, o Criador dos céus e da terra. Isso não quer dizer que não possamos, não digo prestar culto, mas assim, ter uma afinidade, né? Ter um carinho todo especial por personagens bíblicos, como Maria, como Esther, como Judite, enfim, outras mulheres santas, né, da Bíblia, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou contar a história resumidamente, tá? O que foi que aconteceu. Então, naquela época, que eu não sei qual foi o ano, tá? Isso aí eu vou deixar para os estudiosos aprofundados, porque eu não sou uma estudiosa aprofundada, não sou teóloga, eu sou uma estudiosa da palavra, tá? É uma mulher que resolveu criar o hábito de fazer a leitura e se converter, estudar, e, enfim. Então é o seguinte, naquela época as mulheres e homens queimavam o povo de Israel, o povo de Deus, que estava no Egito, fazia isso que era o costume de lá, né? Fazia também. Queimava incenso, prestava culto, fazia libações. O que são libações? Jogar líquidos para as divindades, né? Vinho, licor. Então, naquela época era muito comum se prestar culto à Rainha dos Céus. Quem é essa Rainha dos Céus? Que se refere à Bíblia nessa passagem? Ishtar, ou Astarote, ou Astarte, que era conhecida como a consorte de Moloque, que é Baal, né? Ou Moloque ou Baal, era conhecido por esses dois nomes, os deuses que eles queimavam incensos. Então o povo de Deus estava fazendo isso, e Deus não estava feliz com isso. Deus queria que eles prestassem culto a ele, que ele fosse que ele fosse, não, ele já é, né? Que ele recebesse esse carinho e amor dos seus filhos, né? Então ele fala assim no versículo 8: por que vocês provocam a minha ira como que fazem, que mandam incenso a outros deuses do Egito, onde vocês vieram residir? Vocês destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Então, Deus estava muito irado, gente. Ele falou isso com o povo dele, para ele falar isso, porque ele estava muito irado, né? Então ele continua: até hoje não se humilharam, no versículo 10, não se humilharam nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que eu coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Castigarei, versículo 13, castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome, a peste. Mas o povo não ouviu, né? Não ouviu. Todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes,
versículo 15, a partir do versículo 15, já está dizendo aqui o que eles responderam, né? Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à Rainha dos Céus, derramaremos ofertas de bebidas para ela. Deus ficou muito, muito chateado com essa situação, porque o povo não ouviu a sua palavra, né? É uma situação muito difícil, né? Uma situação que o profeta Jeremias foi lá dar a palavra do Senhor, a sentença, né? E o povo não ouviu. Eles falaram que iriam continuar a fazer o que estavam fazendo. Então ele continua no versículo 22 falando o seguinte: quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Então eles questionaram porque naquela época eles falaram assim: nós vamos continuar queimando incenso sim, porque quando a gente fazia isso, enquanto a gente fazia isso, a gente tinha prosperidade, a gente tinha fartura, a gente tinha abundância, tinha tudo. Então a gente vai continuar a fazer. E aí Deus chega e fala isso. Então foi por causa disso que vocês ficaram desse jeito. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Então, assim, gente, é uma situação muito difícil, né? As pessoas lá são resistentes à palavra, foram resistentes à palavra do Senhor. Até hoje a gente vê isso. Então, assim, Deus dá a sentença dele. Qual foi a sentença dele? Versículo 26. Eu juro, eu já pulei alguma coisinha aqui, estou aqui no meio um pouquinho depois, do versículo. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Gente, é muito sério. É muito sério isso, né? É uma coisa muito séria. Então a gente tem que realmente colocar Deus no lugar dele de origem primordial, no lugar dele de merecimento. Que é o que, gente? O nome acima de todo nome. Não tem, é uma lei. Está nos 10 mandamentos. E aí, gente, eu fiz várias observações aqui nos meus escritos, né? Eu fui estudar um pouquinho, que eu fiquei assim, bem assim, impactada com essa palavra, né? E aí eu estudei um pouco, né? Deus pede pra gente se humilhar, prestar reverência, seguir as leis e decretos dele. Senão ele nos castigará, né? Ele não fala desse jeito lá. E essa questão do castigo é uma questão polêmica, né? Mas é o que a gente vê na Bíblia, né? Tudo a questão da colheita, na verdade. A palavra certa é essa, né? É a questão da semeadura. Você vai plantar e você vai colher. Então, se você plantar aquilo que o Senhor não agrada, aquilo que não agrada ao Senhor, você vai colher isso ou aquilo, né? Ou coisas boas ou coisas ruins. Bom, gente, aí eu fiquei aqui refletindo cá comigo, me veio à mente assim, poxa, nem o próprio Jesus aceitou ser chamado de bom, né? Quando aquele jovem rico foi lá falar com ele: ó, Senhor, eu faço tudo de bom, eu agrado a Deus, o que me falta para ganhar a salvação e para o reino dos céus? E aí Jesus fala: bom é o Senhor, bom é Deus. Ele não aceitou essa palavra para ele. Lá em Marcos 10, 17 a 31. Né? E aí, gente, eu fui na internet, eu fui fazer uma leitura, fui em Atos, fui em Apocalipse, fui em Lucas. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as passagens que eu fui lendo, tá? E aí, nessas passagens que eu fui lendo, foi mostrando o testemunho de Jesus e o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Jesus? Qual é o testemunho de Jesus quando ele veio aqui? Primeiramente, qual é o testemunho de Deus? Né? Que foi falado por Jeremias nesse capítulo que eu li agora com vocês, que ele era tão bom que ele deixava as pessoas terem seus próprios caminhos, mas mesmo assim ele não ficou sem testemunho. O testemunho de Deus é chuva dos céus para a colheita, sustento com fartura e coração cheio de alegria. Sabe onde está isso? Atos 10, 25, 26, 14, 13, 14. Eu vou botar na descrição.
né? Então essa palavra de Paulo, junto com seu companheiro, né, de viagem, é muito impactante. O testemunho de Jesus é qual, gente? É a profecia, é o espírito de profecia. Onde está? Apocalipse 19, 10, 22, 9. Tá aí a palavra de Deus de hoje, tá, gente? Fique com Deus. Deixa aí a reflexão. Um grande beijo. Tchau, tchau.